Supressão de vegetação no meio da Mata Atlântica. Será que pode ou será que não pode? Quando que pode? Eu sei que esse vídeo que você está vendo aqui do lado, né, é uma supressão de uma espécie que não pertence ao bioma Mata Atlântica. Mas fato é que toda supressão no bioma Mata Atlântica ela acaba sendo sempre muito polêmica. Porque afinal de contas, o bioma Mata Atlântica é um bioma que foi bastante alterado, teve bastante pressão, porque afinal de contas, grande parte das grandes cidades, né, de toda a faixa litorânea no nosso país, as maiores cidades do nosso país, elas estão inseridas no bioma Mata Atlântica, ou seja, né, é um local onde a cidade está se desenvolvendo, é um local onde as pessoas moram e com isso, inevitavelmente, essa expansão urbana acaba trazendo uma pressão para esse próprio bioma. E é por isso que ele teve uma legislação específica. O bioma Mata Atlântica é um dos únicos que tem uma legislação específica, que é a Lei da Mata Atlântica, a Lei 11.428 do ano de 2006. E para a gente saber quando pode, quando não pode, a gente precisa olhar para a legislação. E é por isso que esse é um dos quadros que a gente tem aqui no canal, que eu chamo de Pergunte para a Lei. E se você atua com licenciamento ambiental, ou pretende até mesmo atuar com licenciamento ambiental, eu sugiro que você assista esse vídeo até o final. Mesmo que a sua formação não seja uma formação específica na área florestal, né, ou na biologia, ou na agronomia, né, que são profissionais que estão diretamente conectados com o processo de supressão, com inventários florestais. Agora, se você é de uma outra área como eu, na área da engenharia sanitária e ambiental, ou se você é da área da geografia, se você é da área da geologia, enfim, né? Se você é consultor ambiental, profissional ambiental e trabalha com licenciamento ambiental, é fundamental que você compreenda e saiba muito bem quais são as hipóteses de supressão de vegetação e entenda um pouquinho dessa área que não é muito o nosso dia a dia, mas é fundamental porque é dentro do dia a dia do licenciamento ambiental. Então, ter esse conhecimento com certeza vai te ajudar no seu dia a dia dentro do licenciamento ambiental. E para a gente começar a falar sobre isso, sobre supressão de vegetação em Mata Atlântica, a gente precisa primeiro trazer alguns conceitos, né? E o primeiro deles é os tipos de floresta. Basicamente, dentro do bioma Mata Atlântica, nós temos dois tipos de florestas. Como assim, Vitor? Sim, nós temos as florestas primárias e nós temos as florestas secundárias. Basicamente, a floresta primária é aquela que nunca sofreu alteração, ou seja, é aquela floresta que ela está de pé, basicamente quase que do mesmo jeito que os nossos colonizadores encontraram aqui há mais de 500 anos atrás. Isso seria, em linhas gerais, a floresta primária, ou seja, é um ambiente bastante difícil da gente encontrar. E aí nós vamos ter as florestas secundárias, as formações secundárias, né? E as secundárias, na verdade, são locais que já sofreram alteração em algum momento da história. E aí, dentro da floresta secundárias, nós conseguimos separar em 3 formações de regeneração, ou 6 estágios de sucessão florestal, ou 3 estágios de regeneração natural. E o primeiro deles é o estágio inicial. E basicamente, esses estágios de sucessão florestal, esses estágios de regeneração, eles indicam um pouco da idade daquela formação florestal, né? Embora ele não traga em anos, porque isso depende de uma ampla análise que envolve o diâmetro da vegetação, né, daquelas espécies ali presentes, envolve umas características de entorno, né, envolve uma série de parâmetros que o pessoal da área florestal sabe muito melhor do que eu e eu não vou entrar aqui nesses detalhes. Mas é importante a gente entender o que são esses 3 estágios, né? O primeiro deles é o estágio inicial, e o estágio inicial basicamente é aquela floresta que ela tem ali uns 2 ou 3 anos, né? Algo que tem umas formações mais pioneiras, ou seja, algo que está iniciando aquela regeneração. Uma área que em algum momento sofreu supressão de vegetação e recentemente ela foi abandonada, então as espécies começam ali a se desenvolver. O segundo estágio de sucessão florestal já é o que a gente chama, né, o que a própria legislação chama de estágio médio, né, estágio médio de regeneração natural. E aí já são florestas com um pouco mais de idade, né, uma idade um pouco mais evoluída, podemos assim dizer, né? Ou seja, estamos falando aí de formações florestais já com cerca de 7 a 20 anos, né? Vejam que é uma gama grande porque
não é medido em anos, não é esse o objetivo do inventário florestal, em se identificar o estágio de sucessão florestal, mas sim a partir de características, né, que são muito bem estabelecidas, inclusive pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente, por regulamentos inclusive do Ministério do Meio Ambiente. E aí nós vamos ter também o estágio de sucessão avançado, que aí sim são florestas muito mais antigas, né, florestas com características de árvores de grande porte, né, já com idades aí acima de 40, de 50 anos mais ou menos. E volto a dizer, essas idades são aproximadas apenas para que você consiga ter uma noção desse espaço temporal que a gente está falando. Mas basicamente nós vamos ter esses 3 tipos de formações florestais baseadas na evolução da regeneração da floresta. E isso é muito importante a gente compreender bem esses conceitos, porque eles são fundamentais para que a gente possa compreender quando pode suprimir vegetação e quando não pode suprimir vegetação dentro do bioma Mata Atlântica. E a regra geral, basicamente, quando a Lei da Mata Atlântica nasceu, ela nasceu com um viés muito interessante, um viés de absolutamente proibir toda e qualquer supressão de vegetação em Mata Atlântica. É isso que trata a lei. A regra geral é essa. Se você pegar, olhar lá a Lei 11.428 de 2006, você vai perceber claramente isso. Porque a regra geral é que não pode suprimir, mas há algumas exceções, né? E essas exceções, a primeira delas, regra geral, volto a dizer, é para casos de utilidade pública e interesse social. Então esse é o primeiro caso que a legislação estabeleceu de maneira rápida e direta. Olha, não pode suprimir vegetação em Mata Atlântica, a não ser que sejam para atividades, empreendimentos de utilidade pública ou interesse social. E aí ele traz algumas particularidades. Só que a gente sabe que na maioria dos casos em que nós, consultores ambientais, profissionais ambientais, acabamos atuando, embora alguns atuem na esfera pública, mas a grande maioria dos casos é dentro da esfera privada. E para esses casos, a Lei da Mata Atlântica trouxe um marco temporal. Um marco temporal muito claro e muito bem definido. Porque basicamente ela diz que, olha, supressão de vegetação na área rural também não pode, exceto nos casos de utilidade pública ou pequeno produtor rural. Ele tem algumas particularidades. Mas vamos se focar na área urbana. E aí quando chegou na área urbana, a Lei da Mata Atlântica ela separou. Se aquela área que você está atuando, aquela área que é objeto de supressão, objeto de interesse de supressão de vegetação, quando que essa área foi declarada urbana? Se ela foi declarada urbana antes ou depois do ano de 2006, que é o marco temporal, né? Ou seja, ela foi declarada urbana antes ou depois da data de promulgação da Lei da Mata Atlântica. Essa informação é extremamente relevante porque isso muda completamente a regra do jogo. Existe uma regra para áreas urbanas antes de 2006 e existe uma regra completamente diferente para áreas urbanas depois de 2006. Então, se eu estiver falando de um imóvel, de um terreno que foi declarado urbano antes de 2006, se esse imóvel tiver uma vegetação em estágio avançado de regeneração, a possibilidade de supressão dele é de, no máximo, 50%. Ou seja, se eu tiver uma área, eu só vou poder suprimir metade dessa área. A outra metade precisa ficar registrada na matrícula, precisa ficar na área e ela não pode ser objeto de novas supressões. Ela fica averbada na matrícula para que ela não seja mais alterada. Esse é um dispositivo que a lei trouxe, tá? Agora, se a vegetação, ao invés de ser estágio avançado, ela for estágio médio, a regra muda um pouquinho, né? Então, estágio médio antes de 2006, ou seja, antes da promulgação da Lei da Mata Atlântica, é permissível que se faça a supressão de vegetação de até 70% da área vegetada. E isso, logicamente, né, pessoal, a gente não pode aí considerar as áreas de preservação permanente, porque afinal de contas isso é uma outra regra, né? Isso é um outro regramento, né, que eles se conversam. Mas a gente não pode considerar aqui as áreas de preservação permanente, né? A gente tem que considerar somente as áreas que estão fora da área de preservação permanente para identificar essa possibilidade de supressão de vegetação. Eu quero dizer com isso é que, independentemente da Lei da Mata Atlântica, o Código Florestal continua valendo, né? Então você precisa perceber realmente, a partir da área que sobrou, quanto que você vai
poder efetivamente suprimir se for em estágio médio. Agora, se for estágio inicial, aí a lei não trata de maneira específica, então você pode aí fazer a supressão de 100%. Por quê? Porque lá no artigo 12, inclusive, da Lei da Mata Atlântica, ele estabelece que os empreendimentos devem se instalar e se implantar preferencialmente em áreas já degradadas. Por isso que ele traz, né, essas regras diferenciadas, ou seja, o pano de fundo é quanto mais preservada a área, menos se pode alterar, menos se pode suprimir. Por isso que para estágio avançado antes de 2006 pode suprimir 50%, para estágio médio antes de 2006 pode suprimir até 70% e para estágio inicial a gente pode suprimir 100%. Agora, e quando a área for declarada urbana depois de 2006? Bom, nesse caso nós vamos ter outras regras. Se eu estiver falando de uma área que é em estágio avançado, sabe quanto que a gente pode suprimir? Nada. É isso que traz a Lei da Mata Atlântica. Áreas em estágio avançado que foram declaradas urbanas depois do ano de 2006, depois da data de promulgação da Lei da Mata Atlântica, não é admitida a supressão em hipótese nenhuma. E se a área for considerada o inventário florestal ali, identificar que aquela vegetação, na verdade, ela não é estágio avançado, mas ela é estágio médio, a possibilidade de supressão é de no máximo 50%. Então, antes de 2006, 70%, depois de 2006, 50%. E já para estágio inicial, aí também vale os 100%, ou seja, é possível suprimir os 100% da vegetação em estágio inicial, independente de quando a área for declarada urbana. Portanto, de maneira bem resumida, estágio avançado antes de 2006 pode suprimir 50%, estágio médio pode suprimir 70%, estágio inicial 100%. Depois de 2006, estágio avançado não pode suprimir. Depois de 2006, estágio médio, supressão de até 50%. E estágio inicial pode suprimir 100%. Agora, tem uma outra regra importante em tudo isso, é que absolutamente 100% de toda a vegetação que vier a ser suprimida, ela precisará obrigatoriamente ser compensada em uma outra área dentro da mesma bacia hidrográfica ou dentro da mesma região metropolitana. E tem um outro grande detalhe importante. Não é admitida a supressão pela supressão. Ainda assim, nessas hipóteses que eu falei do marco temporal, nessas hipóteses entre antes e depois de 2006, nessas hipóteses dependendo do estágio de extensão florestal, a supressão de vegetação ela só é admitida para dois casos. Primeiro deles para construção, segundo dele para loteamento. Ou seja, se não houver necessidade de alguma construção, jamais será possível se fazer a supressão pela supressão, né? Como tem muita gente que acaba, eu quero suprimir para valorizar o meu imóvel, para ficar mais fácil de vender. Isso a Lei da Mata Atlântica não admite. E aí talvez você deva estar se perguntando, tá, mas e a floresta primária que a gente falou no começo do vídeo, né? A floresta primária, nessas regras, ela só é admitida em caso de utilidade pública e interesse social. Não tem outra hipótese de suprimir uma vegetação primária, né? Nem no caso de loteamento, nem no caso de construção, tampouco antes ou depois de 2006, isso aí não influencia absolutamente nada. Agora vão ocorrer também algumas particularidades, né? A presença de espécies ameaçadas de extinção é uma delas, né? Se a supressão daqueles exemplares que estão ali identificados dentro daquela gleba, ela possa colocar toda aquela espécie em risco, né? Ou seja, a supressão de alguns exemplares pode colocar toda aquela espécie em risco, então também é vedada a supressão nesse local. Ou até mesmo quando aquela vegetação ela estiver num local que protege de alguma maneira alguma unidade de conservação, também há alguns regramentos específicos sobre isso. Eu não vou entrar no detalhamento aqui, porque não é o objetivo primário desse vídeo. A ideia é que você entenda esses conceitos e que você possa compreender quando pode e quando não pode cortar a vegetação no bioma Mata Atlântica. Esse detalhamento, se você tiver interesse, você coloca um comentário aqui no vídeo que eu posso produzir um vídeo exclusivamente sobre esses pequenos detalhamentos. A gente pode falar da supressão no ambiente rural, a gente pode falar desses detalhamentos quando envolve espécie ameaçada de extinção ou quando envolve também áreas que protegem unidades de conservação. E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para que a gente possa te avisar. Nós temos vídeos
semanais, toda semana, cada semana um vídeo novo, falando de legislação, falando de licenciamento ambiental, falando com profissionais também de áreas específicas, e tudo isso, sem dúvida, vai te ajudar dentro da sua atuação, dentro do licenciamento ambiental. Afinal de contas, no âmbito do licenciamento ambiental, a supressão é uma constante aí nas nossas vidas também, né? Então não deixe também de se inscrever no canal, de compartilhar com algum colega seu também, né, que atue no licenciamento ambiental, porque o nosso objetivo, o meu objetivo aqui com esse canal é espalhar o máximo possível conhecimento sobre licenciamento ambiental, que é algo que a gente não encontra por aí dando sopa e tão pouco nas cadeiras dentro da universidade, dentro da faculdade. Então não deixe de compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui no nosso canal.